futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, dia de clássico dos milhões. Tem Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo no Maracanã. A bola rola daqui a pouquinho. Vou trazer muitas informações para vocês do clássico, mas antes, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue a minha conta pessoal no Instagram, beleza? Outra situação também, você pode fazer sua aposta na 1xBet, a maior casa de apostas do planeta, excelentes cotações, cadastro desburocratizado, bônus até de R$ 1.200 no seu primeiro depósito usando o cupom promocional Futebolaço com temudo e CO no final. E além de tudo, vocês ajudam muito o meu trabalho, eu estou precisando muito da ajuda de vocês, de verdade, nesse momento. Clica lá na 1xBet e faça seu depósito por lá, mas tem que ser no nosso link do primeiro comentário fixado para que eles saibam que vocês estão vindo aqui no canal. Então faz a sua fezinha lá na 1xBet. Posso contar com vocês? Dieguinho, não vou postar hoje, vou postar mais para frente, mas já faz teu cadastro lá que vocês vão estar me ajudando demais. Posso contar com a ajuda de vocês? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos dar uma passada aqui primeiro na rodada de ontem, porque tiveram resultados importantes que nos interessam e que interferem diretamente na nossa situação de campeonato. O São Paulo, que estava ali ainda com bastante perigo, com 35 pontos, a 5 pontos da gente, meteu um 3-0 no Grêmio e praticamente está fora já. Com 38, ele precisa de matematicamente mais 7 pontos em 10 rodadas para não ser rebaixado. E talvez até a nota de corte esse ano seja um pouquinho mais baixo. Mas, falando no número mágico, 45, São Paulo está a 7. Outro jogo que nos interessava diretamente, o resultado foi ruim. O Bahia venceu o Fortaleza por 2-0. Fortaleza que amargou agora a segunda derrota consecutiva na competição. O Bahia saltou de 31 para 34 pontos. Hoje é o 12º colocado, a 3 pontos do Cuiabá, que tem 37, e jogou ontem com o Goiás. Esse resultado positivo, né? O Cuiabá também tem uma pontuação próxima ao São Paulo. Acho que o Cuiabá não cai, mas pensando no momento que a gente ainda está, o Cuiabá estacionou ali, fez só um pontinho. O Goiás, que estava na zona de rebaixamento junto com a gente, fez um pontinho e provisoriamente saiu da zona de rebaixamento, indo para 31 pontos, tá? O Vasco e o Santos têm 30 antes da rodada iniciar. O Goiás também tinha 30 pontos, tá? O jogo Botafogo e Atlético Paranaense não acabou ontem por inúmeras quedas de luz no estádio. Inclusive o VAR não estava funcionando. Tanto o gol do Botafogo como o gol do Atlético Paranaense foram gols foram gols que não eram para ter sido confirmados. O Tiquinho empurra o Thiago Heleno para cabecear e fazer o gol, mas não tinha VAR. E o gol também do Atlético Paranaense, o Pablo está visivelmente adiantado e faz o gol. Então, no placar moral, era para ter acabado 0-0 esse jogo, e parece que ele vai ser disputado os 39 minutos que faltam hoje, às 3 horas da tarde, sem público, porque tem Flamengo e Vasco às 4. Então, para evitar problema, aí 3 torcidas grandes do Rio circulando no mesmo horário, então vai ser sem público. Então, esses foram os resultados de ontem. Com isso, já gera uma pressão extra para o Vasco no Clássico. O Vasco, no mínimo, para se manter fora da zona de rebaixamento, ele tem que empatar o jogo. Se nós perdermos, é certeza de que a gente volta de novo para a zona de rebaixamento, tá? Porque o Goiás já chegou a 31 pontos, se a gente perder, a gente fica na zona. Empatando, a gente volta até a pontuação do Goiás, nos critérios de desempate, nós os ultrapassamos. Mas aí vai ter que torcer por um tropeço hoje do Santos. E o Santos pega o Inter, confronto direto. O Inter ainda está próximo da gente com 32 pontos, são 2 pontos. O melhor dos cenários para essa rodada seria o Vasco vencer o Flamengo e o Inter e o Santos empatarem. Porque aí o Vasco sai da zona, salta de 30 para 33, o Inter chegaria também a 33, o Vasco passaria o Inter, porque o Vasco chegaria a 9 vitórias e o Inter tem 8. Então o Vasco já passaria o Goiás, já passaria o Inter no mínimo. E aí a gente teria que secar o Cruzeiro daqui a pouco às 4 também contra a equipe do Atlético Mineiro, para a gente ganhar a posição também do Atlético. E aí tem um Corinthians e América, o Corinthians recebe em casa o América Mineiro, virtualmente rebaixado. A tendência é que o Corinthians vença esta partida, tá? Então os jogos que nos interessam são esses. Tem aí um Curitiba e Palmeiras, um Curitiba também
virtualmente rebaixado já, joga no Couto Pereira. Então a situação de campeonato é essa. Falando do Clássico dos Milhões, o Rossi realmente está fora, não vai enfrentar a equipe do Flamengo. O Marlon Gomes, a gente não recebeu nenhuma informação no decorrer da semana de que ele estava fora do Clássico e também não tivemos nenhuma informação confirmando de que ele está no Clássico. Acredito que a tendência maior é que ele esteja sim à disposição. E aí fica agora o meu questionamento para qual time o Ramon Dias vai levar a campo. E é uma dúvida gostosa. Temos bons jogadores hoje e a dúvida é qual desses é o melhor para estar em campo. Sabemos que teremos bons atletas no banco que poderiam até ser titular. Temos hoje o retorno de, na minha opinião, o melhor jogador do Vasco, o Paulinho, cumpriu suspensão e volta para esta partida. Temos aí a dúvida. O Maicon está jogando muita bola e ele é muito bom também no jogo aéreo. O Flamengo tem um jogador na cabeça que é insuportável, que é o Bruno Henrique. O Pedro também é um bom cabeceador e o Medel é baixinho. O Medel não jogou os últimos jogos do Vasco, um por expulsão e o outro por data FIFA. E a zaga Léo e Maicon também. E aí, o Ramon Dias vai manter a dupla de zaga e deixar o Medel no banco, que é o capitão do time, ou o capitão não saiu do time por deficiência técnica e também é o capitão do time, ele não vai colocar o Medel nessa partida? Então é um questionamento. Confesso que eu não sei o que o Ramon Dias vai fazer. Se você pegar o desempenho dos três, quem tem desempenho até menos nesse momento é o Léo, que eu gosto muito, sou muito fã, não acho que o Léo tem que sair do time, mas se você for escolher por momento, dos três, quem vem desempenhando menos é o Léo. E a dupla Medel e Maicon já atuou junto. Inclusive fizeram um excelente jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Tá? Outro ponto que eu queria colocar para vocês é com relação ao meio campo. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique que vem num bom momento. Aí a dupla de zaga tem essa dúvida que eu já expliquei. Piton, Zé Gabriel mantidaço na cabeça da área. E agora a dúvida, o tripé mais escalado do Ramon Dias quando estão todos aptos a atuarem é Zé Gabriel, Praxedes pela esquerda e Paulinho pela direita. Esse é o meio campo mais usual. Mas o Marlon Gomes vem atuando bem. Às vezes de volante, às vezes de ponta. Não sabemos a situação clínica do Marlon, mas tem o Marlon Gomes também. Quem joga? Outra situação, Payet foi titular os dois últimos jogos. O Payet marcou seu gol. Na lógica, o Payet vai ser mantido no time. Mas o Payet jogou melhor no segundo tempo quando ele vem por dentro. Quando ele é centralizado para jogar à frente dos dois volantes e atrás do Pablo Verratti. Mas se ele trouxer o Payet para dentro, ele tem que sacrificar um dos volantes. Ou tirar o Praxedes ou tirar o Paulinho. O Praxedes foi um dos melhores jogadores do Vasco em campo contra a equipe do Fortaleza. Então eu acredito que o Ramon Dias vai fazer o que eu não gostaria, mas ele vai manter uma lógica, é o que eu estou prevendo para daqui a pouco. O repetir a escalação que ele já vinha usando em algumas partidas. Acredito que o time do Vasco vai a campo é Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Payet de ponta esquerda, que eu não faria, principalmente contra o Flamengo, Verratti e Gabriel Peck passando para o lado direito. Eu acho que é esse time que ele levaria a campo. Com muita dor no coração, eu tiraria, se o Marlon Gomes estiver apto a jogar, eu tiraria o Praxedes do time, faria Zé Gabriel e Paulinho, com Payet de 10 à frente dos dois, faria as pontas com Marlon Gomes e Peck, e no comando do ataque eu jogaria o Pablo Verratti. Gosto demais do Praxedes, mas se ele quer, e a gente paga mais de R$1 milhão no Payet para ele decidir jogo pra gente, e é para ele ser titular, não é para ele ser banco e ficar entrando aos poucos, ele tem que ter uma vaga no time, tá mostrando uma evolução. A única posição que eu acho que o Payet pode ajudar a gente é por dentro. Inclusive, se ele jogar aberto pela esquerda, o Flamengo tem um lateral direito que é um avião que vai na linha de fundo o tempo inteiro, que é o Wesley. Tem ali, caindo por aquele lado direito, o Gerson. O Gerson deve jogar de pé trocado por ali e o Bruno Henrique do outro lado de pé trocado. Então Wesley e Gerson caindo em cima ali do Piton. Com o Payet não voltando para marcar, porque não adianta que ele não vai marcar, a gente pode ter sérios problemas daquele lado. Inclusive cruzamentos saindo dali, pegando o Bruno Henrique, atacando as costas da zaga no ponto oposto para subir para cabecear, além do próprio Pedro. Tá? O Marlon Gomes, se tiver apto, ele vai conseguir voltar e ajudar para marcar melhor o Piton para aquele setor. E aí quando você perde a bola, você faz um 4-4-2, sobra o Payet
e o Verratti para dar combate no primeiro homem, na zaga do Flamengo quando sair, e você faz por dentro o Paulinho e Zé Gabriel e desce as linhas aqui com o Peck e Marlon Gomes. Assim eu levaria meu time a campo, mas quem é melhor do que qualquer um de nós para tomar essas decisões é o Ramon Dias, que é um baita de um treinador, tá com esses jogadores todo santo dia, inclusive tá ciente da real situação do Marlon Gomes, tá? Então tá feito aí as prováveis escalações do Vasco, dei a minha opinião, o que eu acho, o que eu faria sobre o Flamengo. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte equipe, tá? O Rossi, goleiro argentino no gol, o Wesley na lateral direita, o único desfalque do Flamengo confirmado é o Davi Luiz. Então com isso a dupla de zaga deve ser Fabrício, Bruno, Léo Pereira com Ayrton Lucas na esquerda, 2 volantes, Thiago Maia e Eric Pulgar, o Arrascaeta centralizado à frente desses 2 homens. Inclusive, se o Vasco entra nesse 4-3-3 com 2 volantes e o Payet espetado na frente, você espelharia as 2 equipes. Aberto pela direita o Gerson, aberto pela esquerda o Bruno Henrique, no comando do ataque Pedro com o Gabriel Barbosa no banco de reservas, tá? Então esses são os prováveis times de Vasco e Flamengo. Agora olho nos pendurados, tá? O goleiro Léo Jardim tem 2 cartões, se tomar um amarelinho hoje está fora do jogo contra o Inter, assim como o zagueiro Léo, o lateral Puma, o zagueiro Zé Vitor, o zagueiro barra lateral direito, né, improvisado Robson, Jair, Praxedes, Marlon Gomes, Peck, Serginho e Sebastião, tá? Tem muito jogador importante do Vasco pendurado, então a gente tem que tomar cuidado aí para as próximas rodadas, tá bom? Isso me chama a atenção se eu dou uma olhada aqui nos pendurados. Não, o Flamengo tem bastante jogador pendurado também. Agora, um assunto que chamou a atenção e rolou muita discussão nas redes, inclusive o nosso ídolo Pedrinho se posicionou, é que a CBF divulgou a arbitragem da seguinte forma: vai ter um árbitro da Federação Paulista apitando o jogo do Vasco hoje, que é o Péricles Bassols, e além do Vasco estar lutando contra 2 paulistas hoje na luta contra o rebaixamento, que é o Santos e o Corinthians, quem vai ser o chefe da cabine do VAR é aquele mesmo cidadão que não marcou 2 pênaltis entre Vasco e Flamengo que nos tiraram o título do Campeonato Brasileiro de 2011, tá? Então, assim, isso é uma situação que irrita demais e preocupa. Vai estar ele comandando, me fugiu o nome dele agora, comandando o VAR, e vai ter uma arbitragem paulista em campo no momento que Santos e Corinthians lutam contra rebaixamento contra o Vasco. Então, é bom a gente ficar com as parabólicas bem ligadas, gritar, reclamar, porque infelizmente a gente sabe que é complicado as coisas, tá? Então tá feito o registro. Parabenizar o Paulo Henrique pela arrancada. O Paulo Henrique quebrou mais um recorde de velocidade. Ele tinha batido a velocidade máxima do Gareth Bale na época de Real Madrid, que tinha atingido 36,9 km por hora. Ele, à época, no Atlético, tinha batido 37,4 e no jogo contra o Fortaleza ele meteu um 37,5. É um foguete. É um jogador, inclusive, que mantendo a forma, marcando bem e se apresentando, te dá muita jogada de profundidade. Me lembra o Madison, que era um cara visivelmente muito mais rápido do que os seus defensores, digamos assim. Quando o Vasco esticava a bola ali pelo lado direito, já era praticamente certeza de que o Madison ia conseguir ganhar na velocidade. O Júlio dos Santos, inclusive, tinha um lançamento maravilhoso. Ele abusava dessa jogada cavada na linha de fundo para o Madison chegar e cruzar. Então a gente pode ganhar essa válvula pela direita ali com o Paulo Henrique, principalmente na ausência do Rossi, né, que é um jogador que faz muito essa jogada de linha de fundo, tá bom? Inclusive ele tem um pack de pé trocado, o pack traz por dentro e abre, né, o corredor inteiro para o Paulo Henrique passar. A questão é a preocupação da recomposição defensiva quando o Paulo Henrique passar. Aí o Zé Gabriel poderia fechar aquele lado direito ali. Então é isso, galera. Essas são as prováveis escalações. A gente vai enfrentar um treinador super motivado, acabou de chegar num clube novo, que é o Tite. E o Tite, infelizmente pra gente, tem excelentes recordações do Vasco, tanto como jogador, como também como treinador. Ganhou o Brasileiro de 2011 em cima do Vasco, nos eliminou na Libertadores de 2012, ganhou o Brasileiro de 2015 em cima da gente. O título do Corinthians foi confirmado dentro de São Januário, no empate 1-1. Inclusive, se a gente mantém aquela vitória, a gente não cair em 2015, porque a gente abre o placar num dia de muita chuva com o Júlio César, lateral esquerdo, e a gente acaba tomando um gol de empate depois com, infelizmente, outro cara que sempre fez muito gol no Vasco, o Wagner Love.
né? E esses 2 pontinhos a mais na conta do Vasco acabou fazendo falta. Então o Tite tem esses títulos aí em cima do Vasco, com participação direta do Vasco, aquele gol perdido do Diego Souza na Libertadores de 2012. E como jogador, ele teve 2 lesões graves, na segunda, ele voltando já desacreditado, ele marca um gol atuando pelo Guarani em São Januário, numa vitória do Guarani por 1-0, marca um gol de cabeça. Ele deu até entrevista ao Globo Esporte falando, e toda vez que ele vai em São Januário, ele vai no cantinho lá onde ele fez o gol para recordar. Ele fala que quando ele marca aquele gol, ele levanta pro céu e agradece a Deus por ter conseguido voltar a jogar futebol, porque ele ficou 14 meses parado numa lesão grave no joelho. Tá? Então é isso, temos esses personagens, Gerson e Bruno Henrique, Gerson e Payet, perdão, são grandes amigos mesmo. Inclusive o Gerson foi importante para o Payet aceitar a proposta do Vasco. Ele entrou em contato com o seu amigo Gerson, eles jogaram 2 anos juntos muito bem no Olympique de Marselha, e o Gerson deu excelentes referências do Rio de Janeiro e do Vasco, e aí o Payet topou a proposta do Vasco também pela ajuda do Gerson, dando boas referências do Vasco e do Rio de Janeiro. Inclusive, só para pincelar para vocês entenderem, porque eles são muito amigos, quando o Gerson chega no Olympique, ele é um cara mais introvertido, tímido, é o Payet que o abraça, ele meio que cuida, é meio que um pai pro Gerson enquanto estão no Olympique. E sobre o comando do Jorge Sampaoli, eles são vice-campeões franceses, levam o Olympique a uma Champions, que já não ia há bastante tempo na temporada 2021, e junto com o Payet, foram os 2 jogadores que mais participaram de gols e assistências na equipe francesa. O Payet participou de 22 gols do Olympique e o Gerson 13. Tem até uma entrevista bem humorada do Payet, falando, cara, para de dar assistência para gol aí que você vai roubar esse posto meu. Porque o jogador que mais dá assistências na França costuma ser o Payet, tá? Então eles tiveram essa... O Payet faz mais gols do que o Gerson, então o desempate foi nos gols, mas em termos de assistência foi bem parecido. 2022 ambos tiveram problemas com o novo treinador, o Payet decidiu deixar o Olympique e o Gerson retornou ao Flamengo, tá? Então é isso, galera, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo, e logo mais depois do jogo, espero aí a Deus que a gente consiga uma vitória, né, para poder retomar a situação da gente no campeonato, ou melhor, retomar não, né, manter a nossa situação de campeonato. Então vambora, tá? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e logo mais depois do pós-jogo, tomara que com a vitória do Vasco eu volto. Tamo junto.